Já pensou que a última refeição com alguém que você ama pode se tornar o momento mais sagrado de sua vida? Naquela noite em Jerusalém, Jesus sabia que seria sua última ceia com aqueles que chamava de amigos. O que aconteceu naquela sala não foi apenas uma refeição. Foi o momento que mudaria para sempre nossa forma de entender o amor e o sacrifício. Enquanto as ruas de Jerusalém fervilhavam com peregrinos celebrando a Páscoa, dentro daquele cenáculo estava nascendo algo que ultrapassaria os séculos. Você consegue imaginar aquela tarde em Jerusalém? O sol começava a se pôr quando Jesus enviou Pedro e João à frente com instruções misteriosas. Entrem na cidade e encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Sigam-no. Era incomum ver homens carregando água. Isso era tarefa de mulheres. Mas exatamente como Jesus havia dito, lá estava o homem, que os levou até uma casa com uma sala no andar superior, já preparada. Os discípulos se entreolharam, admirados. Como sempre, o mestre sabia de tudo, mesmo os pequenos detalhes. A sala estava arrumada com perfeição, almofadas em volta de uma mesa baixa, tochas iluminando o ambiente, o cordeiro pascal já sendo preparado. Consegue sentir o aroma das especiarias, do pão sem fermento, das ervas amargas? Era uma celebração que os judeus realizavam há séculos, relembrando quando Deus os libertou da escravidão no Egito. Enquanto os discípulos preparavam tudo conforme a tradição, não faziam ideia de que aquela noite marcaria o nascimento de uma nova tradição que perduraria por milênios. Cada detalhe daquela sala carregava um simbolismo que só mais tarde compreenderiam plenamente. O entardecer finalmente chegou e Jesus apareceu com os outros discípulos. Dá para perceber no rosto dele uma mistura de serenidade e profunda emoção. Ele sabia o que estava por vir: a traição, a prisão, a tortura, a morte na cruz. Você já esteve com alguém nas vésperas de uma grande provação? O olhar é diferente, não é? Assim estava Jesus naquela noite. Quando todos se acomodaram ao redor da mesa, Jesus pronunciou palavras surpreendentes. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Os discípulos se entreolharam, confusos. Sofrer? O que ele queria dizer? Então aconteceu algo que deixou todos perplexos. Jesus, o mestre, levantou-se da mesa durante a refeição, tirou sua capa, amarrou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Você consegue imaginar isso? O Filho de Deus ajoelhado, tocando os pés empoeirados daqueles homens simples. Pedro, sempre impulsivo, protestou: Senhor, tu lavar os meus pés? Jesus respondeu com firmeza: O que estou fazendo você não compreende agora, mas mais tarde entenderá. Era uma lição viva sobre serviço e humildade que nenhum deles jamais esqueceria. Depois de lavar os pés de todos, inclusive os de Judas, Jesus explicou: Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Sabe, às vezes as lições mais profundas vêm das ações mais simples, não é mesmo? Jesus estava virando de cabeça para baixo o conceito de liderança daquele tempo. Poder não era para dominar, mas para servir. E você? Como tem usado sua influência na vida das pessoas ao seu redor? A refeição continuou e a atmosfera ficou tensa quando Jesus disse: Em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. Consegue sentir o choque que percorreu a sala? O coração de cada um dos 12 deve ter acelerado. Eles começaram a perguntar, um após o outro: Sou eu, Senhor? Até Judas, com as 30 moedas de prata já pesando no seu bolso, fingiu surpresa. Serei eu, mestre? Jesus respondeu de forma discreta: Você mesmo o disse. E então falou para Judas: O que você está para fazer, faça depressa. Judas saiu na escuridão da noite, uma escuridão que também habitava seu coração. Com Judas fora da sala, Jesus fez algo extraordinário que transformaria aquela tradicional refeição pascal em algo completamente novo. Pegou o pão sem fermento, deu graças, partiu-o e entregou aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Você consegue imaginar o espanto nos olhos deles? O que Jesus queria dizer com aquilo? Em seguida, tomou o cálice com vinho, agradeceu novamente e ofereceu a eles: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Naquele momento, acontecia algo profundamente sagrado. Jesus não estava apenas instituindo um ritual, estava oferecendo a si mesmo.
O pão partido simbolizava seu corpo que seria ferido. O vinho derramado, seu sangue que seria vertido. Ele estava dizendo: estou dando minha vida por vocês. Sabe quando você olha para alguém que ama e pensa: eu daria minha vida por essa pessoa? Jesus não apenas pensou isso, ele fez, e então disse: façam isso em memória de mim. Um pedido simples que ecoaria pelos séculos, unindo cristãos em todo o mundo. Após a refeição, Jesus começou a falar coisas que os discípulos não compreendiam totalmente. Disse que iria para um lugar onde eles não poderiam seguir, pelo menos não naquele momento. Pedro, sempre impetuoso, protestou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Você já fez promessas que não conseguiu cumprir? Jesus olhou com compaixão para Pedro e disse: você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O silêncio deve ter sido ensurdecedor naquele momento. Percebendo a tristeza e o medo nos rostos amados, Jesus então falou algumas das palavras mais consoladoras já pronunciadas. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar lugar para vocês. Você consegue sentir o cuidado nessas palavras? Mesmo à beira de seu próprio sofrimento, Jesus estava preocupado em confortar seus amigos, e então prometeu: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não era um adeus definitivo, era um até logo. Jesus então compartilhou ensinamentos preciosos que João registrou com detalhes. Falou sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Você já observou como uma planta separada de suas raízes murcha rapidamente? Jesus estava ensinando que nossa vida espiritual depende dessa conexão vital com Ele. Depois, deu-lhes um novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei. A medida do amor não seria mais como a si mesmo, mas como Cristo nos amou, até o sacrifício final. O momento mais tocante daquela noite talvez tenha sido quando Jesus orou. Imagine, o Filho de Deus elevando sua voz ao Pai, enquanto os discípulos ouviam em silêncio reverente. Primeiro, orou por si mesmo, depois pelos discípulos presentes, e então, isso me emociona sempre, por todos nós que um dia creríamos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Você percebe? Naquela noite, há 2000 anos, Jesus já estava pensando em você, orando por você. Terminada a refeição, eles cantaram um hino, provavelmente os Salmos 113 a 118, como era costume na Páscoa, e saíram em direção ao Monte das Oliveiras. A noite estava clara, a lua cheia iluminava o caminho. Jesus continuou ensinando enquanto caminhavam para o jardim do Getsêmani. Aquelas seriam suas últimas horas de liberdade. Você já viveu momentos em que sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre? Assim caminhava Jesus, consciente de cada passo, saboreando esses últimos momentos com aqueles que amava. O que aconteceu naquela sala no andar superior transformou-se na celebração mais praticada pelos cristãos em todo o mundo ao longo da história. Os católicos a chamam de Eucaristia, do grego ação de graças. Os protestantes frequentemente a chamam de Ceia do Senhor ou Santa Ceia. Em latim, é conhecida como Corpus Christi, o corpo de Cristo. Diferentes nomes para o mesmo evento transformador, quando Jesus tomou elementos comuns, pão e vinho, e lhes deu um significado eterno. Desde aquela noite, cristãos de todas as épocas e lugares compartilham pão e vinho, ou suco, como símbolos sagrados do corpo e sangue de Jesus. Cada vez que participamos da comunhão, somos transportados de volta àquela sala em Jerusalém. É como se nos sentássemos à mesa com o próprio Jesus, ouvindo-o dizer: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Você já sentiu esse mistério profundo? Como algo tão simples pode nos conectar tão diretamente com o divino? A ceia do Senhor nos ensina que Deus usa o comum para revelar o extraordinário. Jesus poderia ter escolhido objetos raros ou preciosos para representar seu sacrifício, mas escolheu pão e vinho, alimentos do dia a dia. Isso nos mostra que o sagrado pode ser encontrado nos momentos mais simples da vida. Quando Jesus disse: façam isso em memória de mim, estava nos convidando não apenas a um ritual, mas a um encontro pessoal. Não é apenas recordar um evento histórico,
é experimentar a presença viva de Cristo entre nós. Esta celebração também nos lembra que somos parte de uma comunidade que ultrapassa tempo e espaço. Quando participamos da comunhão, nos unimos a milhões de cristãos ao redor do mundo e através dos séculos, o mesmo pão, o mesmo cálice, o mesmo Cristo. Há algo profundamente comovente nessa unidade, não acha? Em um mundo tão dividido, a mesa do Senhor nos convida a reconhecer que, apesar de nossas diferenças, compartilhamos a mesma fé fundamental no sacrifício de Jesus. Corpus Christi, o corpo de Cristo, nos lembra também que somos chamados a ser o corpo de Cristo no mundo hoje. Assim como Jesus partiu o pão, somos convidados a partir nossas vidas em serviço aos outros. Assim como ele derramou o vinho, somos chamados a derramar nossas vidas em amor ao próximo. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos antes da ceia, estava estabelecendo um exemplo claro. A verdadeira comunhão com Cristo nos leva naturalmente ao serviço humilde aos outros. Sabe o que mais me toca nessa história? Jesus sabia exatamente o que estava por vir. A traição, a negação, o abandono, a dor indescritível, e ainda assim, seu último ato foi de amor e entrega. Isso nos ensina que o amor verdadeiro persiste mesmo quando sabe que será ferido. A última refeição de Jesus não foi marcada por amargura ou autopiedade, mas por doação e gratidão. E hoje, quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, somos convidados a fazer o mesmo, receber com gratidão e compartilhar com generosidade. Este é o verdadeiro significado de Corpus Christi, tornar-nos, cada dia mais, o corpo de Cristo para o mundo. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.